Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais essa oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, de adentrarmos a presença do Senhor para adorá-lo, para louvar o seu santo e bendito nome. E a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 113, versos de 1 a 3. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. É para isso que nós nos reunimos nesse instante, para louvar ao Senhor, porque Ele merece a nossa adoração. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos invocar a presença do Senhor, vamos também confessar a Ele os nossos pecados para adentrarmos dignos em sua presença. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que novamente nos dá de estarmos em tua presença em tempo de culto. Este culto que é dedicado somente a ti. Aceita todas as áreas, todos os momentos deste culto. Que o teu Santo Espírito, Pai, esteja falando conosco e agindo no meio de nós. Que o teu Santo Espírito também esteja nos convencendo dos nossos pecados e que, ó Pai, o sangue purificador de Cristo esteja nos limpando, para que agora adentremos limpos e dignos em tua presença. Por Jesus oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor agora com o hino. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, vem dar-me ao coração o gozo de viver em santa retidão. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas ou na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, dado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Continuamos louvando ao Senhor agora com a leitura do Salmo 130. Depois de entoar um hino tão bonito, né? Vamos estar louvando ao Senhor ainda com a leitura. Abra
a sua Bíblia no Salmo 130. Estaremos lendo todo o Salmo do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para quem te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O verso 6 diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor. A minha alma, o salmista está dizendo, deseja pelo Senhor. Ó, que o Santo Espírito de Deus esteja nos movendo, que nós possamos também, assim como o salmista, vivermos vidas desejosas pelo Senhor. Amém? Vamos louvar agora o Senhor com alguns cânticos. Ele merece a nossa adoração. Aleluia! Vamos louvar o nome do Senhor. Só Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração. Que você possa declarar aí da sua casa que o Senhor está vivo em nós, através do seu maravilhoso amor e do seu grande sacrifício por nós. Amém? Amém. Vamos juntos? Teu grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperança dar, forças renovar. Só tu, Senhor, és o caminho. Só tu, Senhor, és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Amém. O Senhor está vivo em mim, vivo em você. Amém? Amém. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Amém. O Senhor veio para derrotar o inimigo. Você pode declarar isso? Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar.
Senhor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Nome vamos exaltar. Cristo, Cristo vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo vive em nós. Cristo, Cristo vive em nós. Amém. O Senhor está vivo em nós. Glória a Deus. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje. Vamos louvar ao Senhor, vamos falar um pouquinho de confiança. Em Salmos 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Você crê nessa palavra? Então vamos cantar um pouco sobre confiança. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Diga assim, olha: eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudarás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Aleluia. O nosso Senhor não falha em nenhum momento. A palavra do nosso Deus é fiel. Que você possa confiar. Amém? Eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não darás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falha. Ele nunca vai falhar, amém? Louve o Senhor, diga: vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. O meu milagre vai chegar, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Confiarei, nenhum
Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Oh, não falhará. Aleluia. Eu acredito. Amém. Eu confio, Senhor Jesus. Eu confio que o Senhor é fiel e o Senhor não falha em nenhum momento. Amém. Continuando o culto, continuando o louvor ao Senhor, agora nós estaremos louvando ao Senhor também, com os nossos dízimos e ofertas. E a palavra de Deus nos diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Salmo 96, versos 7 e 8. Então, você tem a oportunidade, neste momento, como sempre tem sido projetado, né, as contas das igrejas. Então, você tem a oportunidade de fazer, devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta. Lembramos que esses valores são para manutenção da obra do Senhor, para também expansão, para também o cuidado dos necessitados. Esses valores não são para enriquecimento de homens, para enriquecimento da igreja, não. São para a obra e o reino do Senhor. Se você fez, graças a Deus por isso, graças a Deus pelo pão de cada dia que Deus tem nos dado, graças a Deus porque o Espírito Santo nos move, Ele nos move a darmos com alegria de coração, para que o anúncio do Evangelho, para que a obra do Senhor não pare. Oremos, agradecendo os dízimos e ofertas que foram levantados. Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas e dízimos que foram levantados. Rogamos que o Senhor esteja multiplicando cada centavo que foi levantado nessa noite, que o Senhor esteja abençoando as mãos dos tesoureiros que estarão administrando esses recursos, que todos eles sejam destinados exclusivamente para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, para o anúncio do teu evangelho, para que nós possamos fazer mais e mais pelas pessoas, por aqueles que sofrem. Ó Senhor, te agradecemos, porque tudo que temos vem de tuas boas mãos e nada nos tem faltado. Por Jesus oramos. Amém. Estaremos agora então sendo ministrados nas Sagradas Escrituras. Acalme o teu coração, acalme os barulhos de casa, ouça o que Deus quer falar com você. Graças a Deus, então, né, meus irmãos? Nós estaremos, então, agora meditando nas Sagradas Escrituras, na Palavra do Senhor. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Você já foi confundido com alguém? Alguém já falou que você é parecido com uma pessoa? Já? Vamos trocar uma ideia aqui. Alguém já falou para você, você parece com fulano, você parece com ciclano. Já falaram para mim que eu pareço com o Carlão Sampaio. Gente, com o Carlão Sampaio. Também já me falaram que eu pareço com aquele filósofo, como chama o barbudo? O Cortella. Já falaram para mim, né?
Eu também não acho, mas já falaram que eu pareço o Cortella e já falaram que eu pareço o Carlão Sampaio. Eu não acho nada disso, mas as pessoas já falaram. Com quem você já foi confundido aí? Quem já foi confundido que quer falar? Mateus. Ah, mas daí você está de brincadeira, né? Hã? Para quem está em casa, o Mateus aqui está falando que parece que é Rodrigo Wilber. Que ele se acha, né? Mais alguém? Você já foi confundido com alguém? O doutor Djalma foi confundido com o Cid Moreira. Acharam que ele era o Cid Moreira. Enzo Pérez. O Mateus foi confundido com um jogador argentino. Quem mais? O Fabião. Diogo Nogueira. O Fábio Matos foi confundido com o Diogo Nogueira. Olha. Ninguém foi aqui confundido com Gisele Bündchen? Não. Queriam, olha lá, queriam. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Alguém já achou você parecido com Cristo? Com Jesus? Alguém já olhou para você? Dona Cândida falando aqui que ela gostaria muito de ser reconhecida como Cristo. A gente vive um tempo onde muitas vezes as pessoas nos reconhecem como evangélicos, né? Como evangélico, muitas vezes. Mas, como cristão, eu acho que poucas vezes nós somos reconhecidos, né? A pessoa pegar e falar assim, você é um cristão, né? Um pequeno Cristo, alguém que reflete realmente a presença de Cristo. Eu gostaria de estar meditando com vocês no dia de hoje a respeito desse assunto, o ser parecido com Cristo, o refletir a imagem de Cristo. Convido então os irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11, nós estaremos lendo do verso 19 ao verso 26. Como que eu faço para ser parecido com Cristo? Como que eu faço para refletir a presença de Cristo em minha vida? Evangelho de Atos, capítulo 11, Evangelho de Atos. Livro de Atos. Quem está em casa aí, risca isso, hein? Livro de Atos. Capítulo 11, dos versos 19 a 26. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes
o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Estaremos meditando nela neste momento. Assim como o Senhor falou comigo, eu rogo que essa palavra também encontre guarida no coração daqueles que nos ouvem nessa manhã, nessa noite. Que essa palavra, Senhor, não seja somente uma palavra informativa, mas que também gere transformação de vida. Em Cristo oramos. Amém. Que nem a dona Cândida falou nessa manhã, nós que somos discípulos de Jesus, nós que já tivemos um encontro com Cristo, nós que já entregamos a nossa vida a Cristo, verdadeiramente, um dos maiores desejos nosso deve ser esse, de sermos reconhecidos como cristãos. Interessante que esse texto, tudo se deu fazendo agora um pano de fundo, logo após a morte de Estevão, iniciou-se uma perseguição aos cristãos. Iniciou-se uma perseguição aos discípulos de Jesus. Então, aqueles que eram a maioria em Jerusalém, devido a essa perseguição, é uma perseguição não somente de cunho político, mas, acima de tudo, uma perseguição religiosa, uma perseguição judaica que veio sobre eles, eles começaram a ser dispersos por várias regiões. A palavra de Deus nos diz aqui, eles foram pela Fenícia, por Chipre, pela Antioquia. E no primeiro momento, eles não anunciaram a palavra, eles não anunciaram o evangelho, mas posteriormente eles tomaram uma decisão de anunciar aos judeus. Continuaram anunciando o evangelho aos judeus. Mas também, quando eles chegam em Antioquia, um local onde havia uma grande quantidade de gregos, alguns deles anunciaram o evangelho, anunciaram a salvação em Cristo Jesus aos gregos. E para a surpresa deles, o que aconteceu? Houve um mover de Deus, a mão de Deus agiu de forma tão poderosa que os gregos começaram a quê? A se renderem a Cristo, a aceitarem a palavra da salvação, a aceitarem o Senhor. Quando essa notícia chega em Jerusalém, chega ao local onde estavam os apóstolos, eles designam então Barnabé para ir e comprovar, podemos dizer assim, comprovar o que estava acontecendo ali na região de Antioquia. Barnabé, a hora que chega, ele fica realmente o quê?
impressionado. Ele fica assim alegre, o seu coração fica entusiasmado por perceber o quanto Deus estava agindo naquela região e quantos estavam entregando a sua vida a Jesus, o impacto que o Evangelho estava fazendo agora aos gentios, aos gregos. E olha, ele toma uma atitude, ele busca Paulo em Tarso, para que Paulo estivesse o quê? O ajudando a quê? Ao anúncio do Evangelho, ao ensinamento da palavra do Senhor, àquela igreja que agora estava se estabelecendo ali em Antioquia. E a palavra de Deus nos diz que ali estava uma grande multidão. Uma grande multidão se reunia ali para ouvir os ensinamentos de Barnabé e Paulo, e eles passaram ali 1 ano anunciando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus. E foi ali que a primeira vez os discípulos do Senhor, os seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos. Interessante que a gente precisa ressaltar aqui, irmãos, que não foram os próprios discípulos que se denominaram cristãos. Olha, a partir de agora eu queria que vocês nos chamassem de cristãos. Não foi isso que aconteceu. Partiu da comunidade que ali estava de chamá-los de cristão. Por quê? Porque eles viam a presença de Cristo na vida dos discípulos. E para nós, hoje, nós, que também somos discípulos de Jesus, como ser reconhecidos como cristãos? Em um tempo onde muito se fala, onde muitas vezes os religiosos são reconhecidos como crentes, são reconhecidos como evangélicos, são reconhecidos como protestantes, pentecostais, neopentecostais, são reconhecidos como tradicionais. O que fazer? Qual deve ser o proceder para verdadeiramente nós sermos reconhecidos como cristãos? A primeira lição que nós tiramos do próprio texto é que para sermos reconhecidos como cristãos, nós precisamos ser genuinamente discípulos de Jesus. Termos uma vida que realmente segue a Cristo, que tem a sua vida, que caminha atrás do Mestre e tem a sua vida embasada na vontade do Mestre e que faz a vontade do Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, se verdadeiramente nós queremos ser reconhecidos como cristãos, nós precisamos ser genuinamente discípulos de Jesus. Nós realmente precisamos ter a nossa vida pautada no Mestre, olhando para o Mestre e seguindo constantemente o Mestre, tendo a nossa vida na centralidade de Cristo. E quando nós seguimos a Cristo, quando nós somos discípulos de Cristo, consequentemente, nós tomamos atitudes e agimos assim como o nosso Mestre age. Porque nós queremos nos parecer com Ele. E no texto também,
no próprio texto que nós lemos, ele nos apresenta características fundamentais de um discípulo de Jesus. E aqui nós olhamos para a vida de Barnabé, que é retratada. É retratada a atitude da vida deste discípulo de Jesus. A palavra de Deus nos diz aqui, no verso 24, a respeito de Barnabé. A primeira característica de Barnabé, como um discípulo de Jesus, ele era um homem, o quê? Bom. Ele era um homem bom. Um discípulo de Jesus é uma pessoa que boa. Como que nós percebemos que uma pessoa ela é boa? É pelas suas atitudes. Nós percebemos que uma pessoa é boa não somente pela retórica, não somente pela fala, mas, acima de tudo, pelas suas atitudes. Atitudes que promovem o quê? O bem. E a palavra de Deus, ainda no próprio livro de Atos, nos diz que o Senhor Jesus, por onde ele passava, ele fazia o quê? O bem. Então, meus irmãos, irmãs queridas, a primeira marca fundamental, como já dissemos, para sermos reconhecidos como cristãos, é sermos discípulos de Jesus. A segunda marca, e a marca notória de um discípulo de Jesus, é ser alguém que pratica o bem. Que anda assim como Cristo andou, fazendo o bem. Quando vamos para os evangelhos, quando nós analisamos a vida de Jesus, nós contemplamos em todo o seu ministério terreno, Cristo agindo e promovendo o bem e agindo para o bem comum, para a bondade com o próximo. Nós vivemos tempos tão difíceis, onde parece que a bondade tem se afastado tanto da vida das pessoas. Onde muitas vezes a gente não vê um estender de mão aos necessitados. Eu não sei quantos daqui acompanham algo que nos foi impactante a nossa família essa semana. A filha do reverendo Régio, do pastor Régio. Ela chama Amanda, isso? Amanda. E ela mora na Polônia. Ela mora na Polônia. E ela tem demonstrado, através das suas atitudes, de bondade, que ela é um cristão. As atitudes dela, quando nós olhamos para ela, nós acabamos vendo quem? Cristo refletido em sua vida. Ela mora na Polônia e nós sabemos que a Polônia é uma das rotas de fuga dos ucranianos da guerra. E grande parte dos ucranianos que estão fugindo estão usando essa rota, estão sendo abrigados na Polônia. E ela mora lá, ela trabalha lá com o seu esposo. E ela já está abrigando, se não me engano, 3 famílias de ucranianos na sua casa.
E não somente abrigando, mas também ela tem feito alimentos, lanches, e saído e dado para aquelas filas enormes de pessoas que estão adentrando, que tem que passar, né, talvez por uma alfândega, eu não sei, né, para adentrar a Polônia, de ucranianos. Ela vai naquela fila servindo alimentos àquelas pessoas que estão fugindo da guerra e que perderam tudo o que tinham. Depois, talvez, se você quiser, você pode ver pelas redes sociais. Ela também tem arrecadado fundos para ajudar ainda mais a vida das pessoas que estão ali, as famílias que ela tem abrigado. Porque você pode fazer a bondade do Cristo que habita em você, não estando lá, mas estando aqui também. Eu gosto de lembrar que a bondade, muitas vezes, ela parte, sim, daquele que está lá no fundo do poço, cavando para achar a água, mas também daquele que está lançando a corda com o balde para que a água seja recolhida. Então, talvez você, como cristão, não está lá na frente, cavando, né, o buraco, cavando o poço para encontrar a água, mas às vezes você está aqui em cima e você tem a possibilidade de jogar a corda com o balde para que a água seja recolhida. Irmãos, irmãs, se queremos ser reconhecidos como cristãos, num mundo onde o amor tem se esfriado tanto, onde a bondade e a misericórdia têm se esfriado tanto no coração das pessoas, nós precisamos agir. Nós precisamos ser cheios de bondade. Outra lição preciosa para sermos reconhecidos como cristãos, a palavra de Deus nos diz, é a marca de sermos cheios da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo. E é outra coisa que não adianta só falar. Não adianta só usar da retórica para ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos encher-nos do Espírito Santo. Irmãos, isso é algo que nunca tem fim. Nós somos um vaso que sempre necessita mais de Deus. Nós somos secos e necessitamos cada vez mais da água que flui do rio da vida. Por isso nós precisamos, para sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos mais e mais da presença de Deus. Barnabé era cheio do Espírito Santo, porque ele buscava constantemente a presença de Deus. Ele se alimentava através da oração, através das práticas devocionais, através da leitura da palavra de Deus, e isso o enchia da presença do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito.
não tem como florear, não tem como enganar. Nós sabemos quando uma pessoa é um cristão, porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus. A gente percebe Deus na vida dela. Às vezes ela não fala nada. Ela não precisa dizer uma palavra. Ela não precisa tomar uma atitude. É aquela pessoa que chega e impacta pela presença de Deus nela. Você já percebe que a presença dela é uma presença de alguém que é cheia do Espírito Santo. Não sei se você já sentiu isso. Depois você está conversando com a pessoa pega e fala assim, você entra na conversa com a pessoa pega e fala assim, eu sou cristã, eu sou evangélico, eu sou... Aí você fala, eu sabia. Você não precisa nem falar, eu sabia que você era. Eu já estava sentindo. Irmãos, para sermos realmente reconhecidos como cristãos, precisamos nos inundar da presença do Espírito Santo de Deus. E olha que isso não tem sido fácil nos dias de hoje. Parece muito fácil falar. Precisa ser. Parece muito fácil. Mas tudo concorre contra você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós somos constantemente bombardeados de afazeres, de coisas, de situações que nos afastam de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É ou não? Sim ou não? Sim. A gente vai ter um momento de devocional, aparece alguma coisa. A gente vai se retirar para um momento de oração e parece que a nossa cabeça não para. A gente vai ler a palavra e, de repente, alguma coisa nos distrai e quando a gente vê, a gente não está lendo a palavra de forma devocional, a gente não está conseguindo meditar profundamente naquilo que a palavra quer nos dizer. Irmãos, nós não podemos esquecer que a palavra de Deus nos diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Não é fácil ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é fácil, irmãos. Contudo, se verdadeiramente queremos ser reconhecidos como cristãos, nós precisamos lutar, nos esforçar para nos enchermos do Espírito. Nós precisamos ansiar, desejar sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Outra lição que aprendemos aqui, ainda no verso 24, é que Barnabé era cheio do Espírito Santo de Deus e de fé. Fé. Onde você tem colocado a tua fé? Onde você tem colocado a tua confiança? Nós temos a tendência de colocar a nossa confiança no nosso braço forte, mas de repente chega a velhice e braço forte não existe mais. A gente tem a tendência de colocar
a nossa fé, a nossa confiança nos recursos, nos bens materiais. De repente, vem uma pandemia. Ah, meus irmãos. E tudo que a gente tinha desaparece. A gente tem a tendência, muitas vezes, de colocar a nossa confiança, a nossa fé em pessoas ao nosso derredor, e, de repente, quando a gente menos espera, a gente sofre uma decepção tão grande, que a gente fala assim: puxa vida, eu nunca esperava receber isso dessa pessoa. Essa pessoa era a última pessoa do mundo que eu esperava que fosse fazer isso comigo. Irmãos, para sermos reconhecidos como cristãos, a nossa fé não pode estar em pessoas. A nossa fé não pode estar em bens materiais. A nossa fé não pode estar no nosso braço forte. A nossa fé deve estar alicerçada exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança deve ser exclusiva no Senhor. Faça chuva, faça sol. Venha o vento que vier. Como diria aquele cântico antigo, mas que é tão precioso e tão verdadeiro. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar. Para sermos reconhecidos como cristãos, precisamos ter a nossa fé inteiramente depositada em Deus. E agora, irmãos, a última marca, o último distintivo para sermos reconhecidos como cristãos é que o cristão é aquele que ensina a esperança que há em Cristo. O cristão é aquele que anuncia o genuíno evangelho, o evangelho de Cristo. A genuína salvação. O verdadeiro cristão, ele não consegue se calar. Ele sempre acaba falando de Cristo. Ele sempre acaba anunciando a Cristo. E olha que esse texto, ele está inundado do anúncio do Evangelho. Mesmo diante da perseguição que agora havia sobre aqueles que eram discípulos. Você veja, eles foram dispersos, eles estavam correndo risco de vida. Num primeiro momento, eles ficam talvez meio ressabiados, mas eles não aguentam. E eles começam a passar pelas localidades. Eles começam a falar na Fenícia, em Chipre, em Antioquia. Eles começam a anunciar o Evangelho de Jesus. E esse anúncio foi tão impactante, tão grande, que de repente, em Antioquia, onde os apóstolos, a igreja não imaginava, de repente, uma multidão ali já estava se rendendo a Jesus. E não qualquer multidão, uma multidão de gentios, de gregos, de homens pagãos.
agora estavam se curvando aos pés de Jesus e declarando que Jesus é o Senhor. E ali, durante um ano inteiro, uma multidão se reunia com Saulo, com Paulo, Barnabé, em torno da palavra, para aprender mais de Cristo, mais de Jesus. Você quer ser reconhecido como cristão? Seja discípulo de Jesus. Não um discípulo nominal. Aquele que diz somente, eu sou discípulo de Jesus. Não. Verdadeiramente, caminhe atrás do seu mestre. Siga o seu mestre. Obedeça ao seu mestre. Faça a vontade do mestre. Você quer ser reconhecido como cristão? Num mundo tão decaído, num mundo tão cheio de maldade, onde reina a maldade, faça a diferença através da bondade de Cristo em sua vida. Não deixe de estender a tua mão àqueles que mais necessitam. Você quer ser reconhecido como cristão? Busque constantemente a presença do Senhor. Se alimente mais e mais da presença do Senhor. Encha, clame ao Senhor, Senhor, me enche do teu Santo Espírito. Eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Ó Pai, me dá do poder do Espírito Santo, Senhor, para que eu realize a tua obra, Pai. Você quer ser reconhecido como cristão? Não coloque a tua fé nas coisas desse mundo. Deposite a tua fé somente no Salvador. Você quer ser reconhecido como cristão? Anuncie o Evangelho de Cristo. Ensine a Jesus. Ensine a respeito de Jesus. Peça para que Deus esteja, que o Santo Espírito te esteja te capacitando para falar, para anunciar as boas novas que podem transformar não somente uma vida, mas pode transformar multidões. Pode transformar uma nação, inclusive. Que Deus os abençoe. Que eu e você, possamos, assim como os discípulos do passado, sermos reconhecidos como cristãos, como pequenos cristos, caminhando neste mundo decaído, mas que através das nossas vidas possamos levar a esperança que há um mundo melhor, que há um tempo melhor, que Deus tem nos preparado para a vida daqueles que se entregaram a Ele, para terem uma vida eterna em Cristo Jesus. Oremos. Pai, te agradecemos por esse tempo onde meditamos na Tua Palavra, onde a Tua Palavra falou conosco, onde a Tua Palavra nos desafiou, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão porque muitas vezes as nossas atitudes não refletem a presença de Cristo, Senhor. Te pedimos perdão muitas vezes pela nossa omissão no anúncio do Teu Evangelho, Senhor.
Ó Pai, que a partir de hoje, deste momento, onde a Tua palavra falou conosco, tenhamos uma restauração, uma transformação, um reavivamento pessoal. E que muito em breve, Senhor, aqueles que estão ao nosso derredor possam perceber que somos Teus discípulos, mas que também somos cristãos. Refletimos a presença de Cristo em nós. Por Jesus oramos. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que verdadeiramente possamos ser reconhecidos como cristãos. Que a presença de Cristo se veja em nós. Finalizando, o envio assim nos diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Oremos então, encerrando o culto, agradecendo por esse tempo que tivemos. Pai, como foi bom louvar o Teu nome. Como foi bom cultuar a Ti. Como foi especial, Senhor, sentir a Tua presença falando conosco nessa noite. Senhor, nos abençoa nessa nova semana que se inicia. Que nessa nova semana, Pai, possamos refletir verdadeiramente o Cristo que há em nós. Que as pessoas que estejam ao nosso derredor possam reconhecer que somos cristãos, que somos seus discípulos, que estamos a teu serviço, que amamos a ti, Senhor, e que possamos termos movidos pelo Santo Espírito de Deus a ousadia de anunciar a Jesus, de anunciar o teu Evangelho. Por Jesus oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua paz. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Tenha uma ótima semana na presença de Cristo. Forte abraço.